Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje nós vamos tratar sobre gestão pública, políticas públicas e falar um pouco sobre a empresa UEL. Trouxemos aqui o Eric e a Letícia, que eu gostaria que eles se apresentassem aí, falassem um pouco da nossa parceria. Primeiro as damas, né? Vamos, Letícia. Prazer, obrigada, Wagner, pelo convite. Meu nome é Letícia Palmeira, e sou sócia da EL. Agora você faz minha apresentação. Que apresentação simples. Você não é tão tímida assim, não, viu? No escritório. Mas, se solte, né? Por favor. Eu sou Eric, sócio também na UEL com Wagner. E estamos aí para demonstrar que podemos melhorar na gestão pública, na política no geral, né? Diga aí, como que foi? Como que surgiu a UEL? Como que veio? Você entrou no meio da gestão pública, diga, do fórum, Delis e tudo mais. Eric e Letícia, em 2001, eu participei de um programa do governo Fernando Henrique Cardoso chamado Comunidade Ativa. E dentro do Comunidade Ativa tinha o Fórum Delis, Fórum de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável. Eu fui presidente mais novo do país. E a minha base na gestão pública, ela começou dentro desse fórum. E a UEL, ela surgiu... Numa ideia dessa. Tanto é que a gente coloca São 4 eixos que formam a avaliação. Nós colocamos o MDELIS, que é o Monitoramento de Desenvolvimento Local Integrado Sustentável. Então, foi assim, a gente começou com o Fórum Delis, depois eu fui trabalhar na prefeitura, passei por setores de licitação, fui procurador, trabalhei com tributário, trabalhei com leis municipais, enfim. Foi uma trajetória longa, até chegar aqui no Estado, trabalhar também aqui no Estado, e agora a gente está com esse projeto, que é um projeto bem importante, você prefeito, você gestor, o projeto Bússola, que é da UEL, é um projeto que direciona as políticas públicas do município através de indicadores reais, indicadores que estão nas plataformas oficiais dos órgãos brasileiros, e é bem interessante. A gente vai explicar um pouco aqui. Já que é para explicar, me diga aí, o que é ODS? ODS e IDS. Mas vamos falar para a Letícia, que a Letícia sabe também muito bem o que é. Diz aí, Letícia. Eu vou guardar a resposta para daqui a pouco, mas eu fiquei curiosa. Se você assumisse hoje uma secretaria estratégica, qual seria o seu primeiro passo? Letícia, respondendo a sua pergunta, o principal objetivo de todo gestor é ele ter a gestão dele baseada em dados, que foi a metodologia que nós criamos. Não adianta você assumir uma secretaria, seja municipal ou estadual, e você não ter a base de dados sólida para você tomar as decisões de forma correta, de forma que tenha resultados de políticas públicas que venham a beneficiar a população, né? Então é isso, eu procuraria primeiro os dados. Tá satisfeito aí, Fábio? Então, mas e para você, Eric? Eu? Qual a medida que você tomaria? Eu gosto muito de matemática. Então, para mim, eu sempre ia atrás dos dados e ver como que eu posso melhorar aqueles dados daquela secretaria, para chegar num valor ideal para ser referência e todas as outras secretarias poderem me usar como referência. Mas aí tem um problema, né? Qual? Além dos dados que você coleta, você tem que ter uma equipe boa. Isso é óbvio. Mas... Como a UEL tem. Como você selecionaria essa equipe? Cara, assim, as minhas experiências de seleção de equipe, elas são baseadas em métodos de RH que eu sempre usei, dos cursos que eu fiz, que o mais conhecido é o famoso DISC. O que é o DISC? O DISC, você faz uma avaliação do perfil profissional e você vai entender se a pessoa é um executor, se ele é um planejador,
se ele é um analista, que geralmente os analistas gostam muito de cálculo, ou se ele é um comunicador. Então, a minha prateleira primeira, eu assumi um órgão público e eu tinha umas 4, 5 pessoas que eu fiz esse teste e fui selecionando, Letícia, dessa forma. Porque tem setores na gestão pública que quem está na pasta, que assume a pasta, ele tem que dar ou não, e isso vem de cima. E muitas vezes se você entregar na mão de uma pessoa que tem um perfil diferente de um comunicador, por exemplo, você vai fazer isso e a pessoa que vai receber ou não vai sair com raiva do seu órgão, com raiva da sua secretaria. Então, eu fiz a pesquisa, encontrei a pessoa que era comunicador executor. Então, a turma ia lá pedir alguma coisa, ele dava o não e a turma ia sair rindo, saía feliz da vida. Foi assim que eu montei minha equipe. Nossa, perfeita. Que essa é a gestão estratégica que você usou. Exatamente, né? Mas, Letícia, e você? Você não disse como você agiria. Você perguntou pra gente, mas faltou você. Verdade. Então, eu acho que planejaria bem, mas primeiro eu contrataria você. Comunicadora, né? O disque é o gato ainda. Então. Mas eu acho que o planejamento é a base de tudo e eu acho que a nossa empresa, ela traz um norte especializado para que o gestor, ele tome as decisões com mais estratégia, com mais certeza e com mais direcionamento. Então, assim, eu me apoiaria nisso, no nosso produto. É para ele saber onde ele quer chegar, né? Eu estou aqui e quero chegar aqui. Eu quero melhorar tais dados para o meu município ser referência a alguma coisa. Você lembra como é o... Quer explicar? Não lembro não. Deixa para você. Isso eu deixo para tu. É o seguinte, a metodologia que nós utilizamos na UEL, ela é uma metodologia que muitos institutos fazem. Muitos institutos fazem. Mas eles só fazem as 2 primeiras etapas. Nós temos 4 etapas. Nós temos o IDS, que é o indicador puro, e temos a ODS, que é o objetivo que se pretende chegar. Aonde eu estou é o IDS. Então me explica aí o que é o IDS e o que é o ODS, como que é? O IDS é o Indicador de Desenvolvimento Sustentável. O ODS é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Como eu estou e aonde eu quero chegar. Isso é normal para vários institutos de pesquisa, eles entregam isso aos municípios. Só que nós inovamos. Nós criamos um método, que esse método ele tem 4 pontos desses. Tem o IDS, ODS, SDS, que são as soluções apresentadas pela empresa UEL, para o prefeito, para o gestor. E depois nós temos o MDLIS, que é o Monitoramento de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. Com esses 4, nós conseguimos fazer um diagnóstico, um pré-diagnóstico. Depois a gente faz o diagnóstico geral, que contém vários indicadores dentro de cada ODS. E depois a gente faz o monitoramento com o MDLIS. E é importante falar sobre isso, porque há uma tendência, por conta da agenda da ONU 2030, e também o movimento que teve após a COP 30 aqui no Brasil, que é se ter empresas contratadas pelo poder público com os indicadores que a ONU pede, o ESG, que tenha um trabalho social dentro da empresa, que tenha uma preocupação ambiental e de governança, compliance, enfim, são várias coisas. Então, é o futuro para as empresas vão ter que se adequar. Que é aquele negocinho assim, estamos há tantos dias sem sofrer um acidente. Isso tem a ver com ESG, né? Isso. Nossa. Então, a Agenda 2030 já é um parâmetro internacional. Isso. E como os investidores conseguem
aplicar os recursos direcionados a municípios ou empresas que aderem a ODS ou Você fala ESG. investidor do ramo privado, porque tem as emendas parlamentares também, que podem ser direcionadas, né? Me explica como funcionam as duas. Antes de qualquer coisa, para você fazer a captação de recursos, você precisa ter projeto. Certo. Como que você consegue esse projeto? Esse projeto é baseado em dados oficiais. E aí é onde entra os IDS. Entre os IDS, que você vai fazer um projeto para melhorar os indicadores da saúde, por exemplo. Aí, dentro do diagnóstico, nós observamos que o município precisa de mais UBS, Unidade Básica de Saúde. Baseado nisso, a gente faz 3 intervenções. Uma intervenção tentando captar recurso do setor privado, como Magazine Luiza, Fundação Bradesco e alguns bancos aí de desenvolvimento. E também tem a parte política, que existem vários programas federais que têm recursos que, se o prefeito fizer o projeto correto, com base nos dados do IDS e ODS, com certeza vai ser mais fácil até para aprovar a liberação dessa grana para o prefeito construir o posto de saúde, construir um centro para tratar crianças com TEA, e aí vai. Sim, com certeza. Até a justificativa seria mais fácil. Viável, né? Conseguir até o PAC é mais fácil, né? Com Isso, um projeto isso. com causas sustentáveis, né? É. E o povo também não sabe, mas isso é um negócio que você pode dizer um pouco melhor. UBS, para uma UBS ser instalada no meu município, no meu bairro, quantas pessoas tem que ter ao redor? Tem tudo isso que, através disso, são... É o projeto, né? É o projeto. Eu não sei te informar se são 3.000 pessoas ou é 1.200 pessoas, eu não tenho esse dado aqui em mente. Mas, assim, existe uma regra. Tem que ter uma regra, né? Uma regra. Tanto é que, quando você faz a mensuração de quanto a prefeitura está alcançando a população, ela percebe, dentro do diagnóstico, percebe-se que determinada área, tipo aqui em Maceió, determinada área não tem cobertura de UBS. Como que faz isso? Os aqui em Maceió não tem? vêm... Aqui não atende 25%. Nossa. Maceió, um município... Mas aí, no caso, os institutos podem vir ajudar nisso. Aí, aonde o poder público não consegue implementar uma unidade básica de saúde, falando especificamente em saúde, ele pode utilizar-se de parcerias com OS, que são a Organização da Sociedade Civil, os famosos institutos. Que isso você sabe muito bem, mas deixa para uma próxima conversa. Então, assim, é muito disso, Letícia. O gestor tem que entender que a política pública ela só vai ocorrer de forma que tenha eficácia, efetividade e eficiência se ele se basear em dados. Não adianta na cabeça dele ele dizer eu vou construir uma UBS no bairro tal, sem saber como é o funcionamento, se já tem uma UBS perto. Tudo isso tem que ser feito com mensuração em dados. E isso é o que a gente defende na UEL, né? Isso, exatamente. Wagner, e como foi que surgiu essa ideia de trabalhar com esse assunto? É como eu falei aqui no início, eu comecei no Fórum Delis. E o Fórum Delis, ele tinha muito essa dinâmica de trabalhar com dados estatísticos. E ele pregava muito a questão do desenvolvimento local. Você tinha que desenvolver o seu comércio, você tinha que desenvolver as pessoas da cidade, até para se criar novas figuras de liderança no país inteiro. E foi o que aconteceu. Muita gente que estava comigo no fórum, hoje ocupa cargo. O fórum ajudou a criar uma festa famosa, não foi? Foi o Festival da Natureza, que hoje é Festa da Natureza lá em Murici, foi um dos projetos de criação do fórum.
Lá nós tínhamos políticos, vereadores, tínhamos representantes de secretaria, só que como o número de jovens era maior do que todos eles, eu fui eleito pelos jovens. Então, eles ficaram meio desnorteados, porque naturalmente em toda cidade, o presidente do DELIS, do Fórum DELIS, era escolhido entre secretários, vereadores. E como a gente tinha um número maior e a gente trabalhava com sustentabilidade, aí eu fui escolhido presidente. Aí foi isso. Eu comecei pelo MDLIS, mas em março ou abril do ano passado, nós fomos convidados para fazer uma visita a um município na Paraíba. E esse município, ele estava bem bagunçado, né, Eric? Bem bagunçado. Ele não tinha feito a transição de governo, os indicadores eram horríveis, e a gente sentou e disse, vamos fazer nessa metodologia do MDLIS, do Fórum DELIS. E levamos a apresentação. E nessa apresentação a gente detectou muitas coisas sem nunca ter ido lá. Aí, vocês lembram que a gente disse, esse negócio aqui é bom. É bom. Aqui tem um pontinho aqui que a gente pode trabalhar aí e mudar muito o Brasil, né? Não sei se vocês lembram, mas é bom falar aqui para o pessoal que nos acompanha, que quando nós chegamos nessa cidade, eu não vou citar o nome, tem um indicador, que é um indicador que é dentro da saúde, que é de mortalidade infantil. E nós, antes de chegarmos na cidade, a gente já sabia que tinha um erro de dado. Isso. Por quê? As mulheres grávidas que iam ter crianças, elas não tinham no hospital local, porque não tinha estrutura, e eles saíam mais ou menos uma hora de viagem para Campina Grande. E em Campina Grande, se a criança nascesse viva, ela saía registrada como... Campinense. Campinense, não sei se é isso. Acho que é campinense, sei lá. Mas se a criança nascesse por algum motivo morresse, ela ia ser enterrada no município que nos contratou, e o índice de mortalidade do município, ele estourava. Qual o impacto nisso? Negativo para um município e positivo para o outro. Nossa. Então, assim, é meio que aquela cena do Tropa de Elite, que os caras pegavam um corpo de um bairro e jogavam em outro. É mais ou menos isso. E você lembra, Eric, que a gente também descobriu outra situação, que era a questão do censo escolar. Também. Que é outro dado também de um dos indicadores da ONU, dos objetivos da ONU. Que o que é que acontecia? O município que nós fomos era um município de 15 mil habitantes e tinha um município do lado que tinha 30 mil habitantes. Então, o que é que o pessoal fez de gestão? Eles procuravam pais nesse município menor, aí fazia, eu quero contratar teu carro para fazer transporte escolar. E o cara fazia, ok. O que é que eu tenho que fazer? Ele fez, matricule seus filhos no meu município. Então, isso dá uma quebra de recurso na educação gigantesco, porque o seu censo escolar diminui a quantidade de alunos e o repasse, consequentemente, diminui. Aí, o que é que acontece? Se você tem uma rede que você preparou de uma quantidade X de profissionais da educação e esvazia o número de alunos, você vai ter que pagar os professores, que são professores concursados. Isso. Então, isso gera um impacto, mas por quê? Porque o gestor, ele tem que se basear em dados, em indicadores. E usá-los, né? Não é só pegar o dado ali... Para poder ter noção de que isso pode estar acontecendo com o município dele e ele tomar a iniciativa de buscar a solução para isso. Porque é muita grana que perde por conta de situações dessa forma. São duas, né? Duas. De outras que teve do outro município que nós fomos, que lembra que a gente entrou... Letícia foi. Sim. A gente entrou no Pernambuco. Entramos no município e falou, eu acho que aqui tem um problema grande de IPTU, por isso, isso e isso. Aí, quando eu tava com a secretária, ela olhou pra gente... Nosso grande problema é IPTU aqui. Por quê? A gente viu que antes os já dados... Teve a visão estratégica do problema. Exato.
Pode perguntar. Pode perguntar, Letícia. A gente já sabe quando você quer perguntar alguma coisa. Não, é que você tinha falado a questão do perfil pessoal, que a Anu disse que ele já teve a visão estratégica. Então, em qual perfil ele se encaixaria? O Eric? Aí, Muito fácil. Qual? O Eric tem dois perfis que são fortes na personalidade profissional dele. Que é o analista, que ele gosta de cálculo. Ele gosta de cálculo. E o executor. O Eric, ele tem um paviozinho curto, né? Então, assim, para alcançar o resultado, ele vai... Porque, assim, para explicar a vocês, mais ou menos, a gente traz outro teste, além do DISC, que é o teste dos animais. Existem 4. Existe o lobo, que é um analista. O lobo é o animal, o perfil profissional, que ele adentra a mata, ou a floresta, e ele sabe ali qual o caminho, qual a árvore, qual o nome da árvore, ele sabe todos os detalhes. Aí nós temos o tubarão, que é o executor, não pode ver sangue, ele busca o tempo todo o resultado. Ele não se importa com o ser humano. É mais ou menos isso. Ele só quer o resultado. Isso aí de mim Não, mas o seu perfil tem 2. E nós temos a águia. A águia é a que sobrevoa a floresta. Sobrevoa a floresta. E essa águia, ela tem uma visão 360. É o planejador. Mas cada perfil é importante dentro de um ciclo de desenvolvimento, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição pública. Eu esqueci algum? Gato. O gato é o comunicador. O gato é o comunicador, que eu gosto de falar dos animais e, na sequência, falar exemplo de surfista, para a turma entender melhor. Os 4 perfis, você tem o gato, é aquele surfista que bota uma roupa para surfar, uma prancha bem bonita e ele não sai da areia. Ele finca a prancha na areia, o cara, e aí, já foi? Já. Muito bom, meu amigo. Bicho, estrutura da porra, tu tá aí, né? Ele, não, tá não sei o quê. É o dono da bola. É o dono da bola. É o dono da bola. E todo mundo gosta do cara, o cara descolado. Aí você tem o surfista que gosta de surfar ondas que podem matar ele. Que é tipo aquelas ondas de Portugal. De Portugal, aquelas ondas gigantes. Esse é o tubarão. Que ele quer ir no limite para conquistar alguma coisa e ter. A águia, ela surfa em piscina... Piscina de onda. Que dá aquele apito. Já sabe o planejamento para ele surfar e não se machucar, não correr perigo para nada. A águia é o planejador. E... Então, na UEL temos os todos. Tem todos. E tem o surfista, que é o surfista que surfa de água doce. Surfa no rio. Não tem onda, não tem nada. Que é o analista, que é o lobo. O lobo é o cara que gosta de calmaria, gosta de ter tranquilidade. Aí tem outro exemplo, que eu falo de corredor. Corrida de 100 metros. Sim. Antes de tocar o tiro para os caras correrem, o tubarão já está na frente, voando para ganhar. O analista, ele está olhando e dizendo assim, qual é a regra? Como é que eu tenho que chegar? Como é que eu posso chegar? O planejador, que é a águia, tá pensando, se eu fizer assim, vou economizar energia e tal. E o gato, ele fica ali dando uma de corredor, mas não vai chegar em lugar nenhum ali. Lugar nenhum. Mas assim, é aparência, né? Então... Todos são necessários, né, para o negócio. Todos são necessários. Muito importantes. Esses perfis, eles se complementam. Porque para você, quando assume uma função de liderança, você tem que entender que você não tem que trazer só pessoas parecidas com você. E a gente está falando um pouco disso porque dentro da UEL, quando a gente entra no município, isso também é importante entender das pessoas que estão trabalhando ali em cada lugar
pelo menos falar, esse aqui dá para colocar aqui, esse aqui vem para cá, esse aqui pode ajudar a gente em um negócio, porque todos os perfis são importantes, né? Muito importante, porque eles se complementam. Era muito fácil eu chegar lá em 2015, o meu perfil era puro águia, era planejador, só planejava. E agora tá em qual? Só pra... Agora eu tô executor... Executor é o quê? Você não tubarão, quer... tubarão. Executor planejador, acho, né? O meu é P. E o da Letícia, que a gente acabou de esquecendo, perguntou dela. Qual é o dela mesmo? Ela sabe. Fala aí, Letícia, qual é o seu perfil? Então, quando a gente fez o teste, deu EP também. Executor, planejador. Porém, eu tô trabalhando aí para ter os você 4. Pode trabalhar. Tem pessoas que têm os 3 perfis muito fortes. Sim. O cara é analista, o cara é executor e o cara é planejador. Sim. Nossa, essa pessoa... Aí são perfis raros, que acontece que você tem a predominância de 3. A skin lendária. O Eric, tu lembra do teu? Qual foi mesmo? Eu acertei? Eu acho que era isso mesmo, não lembro, mas acho que era. Analista, executor. Pra lembrar de alguma coisa aqui é ruim, viu? É que tem que estar com o computador aqui pra lembrar. Cara, e assim, eu trouxe aqui o Davi, que foi o episódio 1, o Davi Freitas, ele trabalhou comigo e eu fiz o disco com ele. E o dele deu EC. Executor? Não, CE, comunicador executor. E ele era esse cara que dava não, e dava não a coronéis, quando a gente estava secretários, enfim. E a turma saía satisfeita, saía rindo. Ela chamava para tomar um chopp depois. Toma um choppzinho, depois fica aí vamos tranquilo. Almoçar, não sei o quê. Porque é um perfil que ele sabia da importância dele dar o não, mas ele tinha o jeito do gato de conduzir, de deixar o clima menos pesado, menos denso. Em relação a trabalhar com licitação, isso é muito importante, né? Porque você vai estar atendendo a todo tipo de pessoa, trabalhando em todos os tipos de frente. É as compras, né? Compra e contratos, né? Compras e contratos. Contrato bem feito. É uma dor de cabeça a menos. E dados, né? Você tem que se basear em dados. Porque, assim, hoje eu trabalho com licitação de mais de 20 anos. Acredito que 22, 20... Nossa, minha idade. E, assim, hoje o que eu vejo muito em relação aos gestores atuais é que eles não trabalham com dados. Então, assim, vou dar um exemplo. Se o município tem um hospital, ele tem que ter o planejamento do que ele vai comprar para manter durante o ano o atendimento. Aí tem que ter uma série histórica. Sim. Ano passado eu atendi quantas pessoas no ano de 2025? Aí lá você vai ter. Além disso, você vai ver a população na minha cidade aumentou. Aí você compra baseado em uma série histórica. E baseado nas prioridades, que é a curva Y, X, Z, alguma coisa assim. Que você vai dizer, ao invés de eu comprar álcool para o hospital, eu vou comprar soro, que é mais importante. Sim. Entendeu? E são coisas que o gestor que está assumindo agora, o primeiro mandato, ele precisa entender. Para ele entender, ele tem que buscar em dados. Wagner, e como é que faz um bom planejamento anual de compras? Volto para o dado. Tem que ter. Porque, assim, existem compras, Letícia, e contratações que são essenciais para todos os municípios. Por exemplo, combustível. Combustível, você vai precisar rodar suas ambulâncias, suas viaturas da Guarda Municipal. Se você tiver SMTT, você vai ter que rodar também, gastar combustível. Tem os ônibus escolares. Aí, alguns municípios têm ônibus escolares da rede municipal e tem ônibus escolares que levam os estudantes do município para as faculdades. Para as faculdades. Eu fui um dos usuários na época. Então, né? Então, assim, essa é uma licitação muito necessária. Então, antes de qualquer início de gestão, essa é a primeira. Aí você tem medicamentos, é necessário. Mas aí você tem que fazer uma análise da curva de prioridade. Então, as licitações estão inteiramente linkadas com os IDS. Você está querendo dizer que pode ser? Sim. Tem. É que se não houver o planejamento anual de compras, meio que toda necessidade vai virar uma dispensa, né?
Porque assim, veja bem, eu Tudo vou trazer um exemplo para ficar mais claro para a turma, que teve uma época que eu falei aqui sobre álcool e soro, teve uma época que eu tratei com uma secretária, não vou dizer em que esfera, se foi municipal, estadual, mas eu vou falar aqui, e a equipe, sem base nenhuma, nos passou para licitar álcool. E estava tendo falta de soro. Então, o gestor, na época, me chamou e fez: quem é o culpado dessa ausência? Quem é que eu tenho que exonerar? Ou a minha cabeça, ou a sua cabeça, ou a de outra, né? Aí assim, eu na hora argumentei. Disse: secretária, você no hospital, você compraria primeiro o soro ou o álcool? Ela disse: eu compraria o soro, que é mais importante. Aí certo, a sua equipe mandou comprar álcool. Aí vem para o planejamento anual. Eu disse: certo, eu vou usar outro exemplo. A sua equipe, na sequência de comprar o álcool, ele pediu para comprar soro. Só que a quantidade não tinha base de dado nenhuma. Então, a quantidade só ia durar 3 meses. Aí eu perguntei a ela: isso é falta de planejamento, né? Isso foi uma discussão gigantesca. Mas assim, o plano anual de contratações, Letícia, ele tem que ter essa visão de águia ampliada, para você poder ter as suas compras sempre com planejamento. E hoje existem softwares. Existe. E vários softwares que tem no mercado que você consegue ver o estoque baixando. Aí, eita, meu soro está acabando. Já tem que começar a abrir outra licitação para não Ou fazer faltar. Um aditivo, né? Ou fazer um aditivo, para tomar decisão. Mas para isso tem que ter o quê? O dado, o indicador. Isso, perfeito. E, assim, a gente sabe que existem muitos municípios no estado. Aqui em Alagoas são 102 municípios, 102. Né? E hoje em dia você está trabalhando no Tribunal de Contas, e então você está do outro lado da licitação. Então, é comum ver esse planejamento nos 102 municípios? Não tem, e o pessoal não tem a cultura, né? Hoje os indicadores, vocês sabem, os indicadores os IDS e os ODS de Alagoas, eles estão baixos, mas não numa situação tão ruim como outros estados, como Piauí, Maranhão. Mas isso aí é reflexo de políticas públicas mal construídas. Construídas. Então, assim, por exemplo, o prefeito disse que vai fazer uma fossa para resolver o problema de 5 casas, 6 casas, e ele faz uma fossa que ela deságua num rio. Isso aí não é sustentável nem um pouco. Nem um pouco. Isso é falta de planejamento, e a política pública ela não tem efetividade, eficiência nem eficácia. Em relação à pontuação de Alagoas, quando fazendo a média de 10 anos atrás para o que era hoje, Alagoas já foi considerado um dos piores estados daqui no Nordeste. Já estava lá embaixo, e de 2015, acho que até 2022, 2023, só subiu. Foi uma tendência crescente, né? Inclusive, eu participei de um dos indicadores, porque assim, a gente tem que diferenciar. Os estados, eles têm um ranking de competitividade dos estados, que é outra coisa distinta de ODS. São outros dados, né? São outros dados. Mas o estado de Alagoas era praticamente o último estado em todos os rankings. Todos os rankings. E como você ajudou a subir? Cara, em 2016, eu fui chamado pelo então secretário George Santoro, que era da Fazenda, e fui chamado pela Bugari, que era a controladora, a Clara Bugari. 2 profissionais excelentes, por sinal. Os 2 que sabem fazer contas. E assim, eles me pediram para ajudar, já que a gente fazia
o envio de dados para o Tribunal de Contas, a gente já fazia de todas as secretarias. A secretaria mandava para a gente e a gente encaminhava pelo sistema. Aí eles pediram, não, já que vocês estão fazendo isso, tem como fazer também o portal da transparência? Aí eu disse, quero. Eu vi uma oportunidade. Mas a minha equipe ficou com raiva de mim. Porque eu estava dando mais trabalho. Você estava olhando lá na frente. Né? Mas eu estava olhando lá na frente, porque o que é que eu fiz? Eu disse, eu faço, agora vocês vão ter que arrumar computadores para mim, vão ter que arrumar mais estagiários. Aí eles disseram, tudo que você pedir a gente faz, agora nos ajuda a subir no ranking de transparência pública. E nós fizemos isso e durante 2 anos, Alagoas ficou em primeiro lugar em transparência pública. Nossa, incrível. Mas aí, o governador à época, ele, baseado em dados, que é o ministro Renan, baseado em dados, ele começou a alavancar o aumento dos indicadores do Estado. Tipo, Alagoas ficou como 2ª melhor malha viária no Brasil, no ranking. E só perdeu para São Paulo, porque São Paulo tem muita privatização, tem várias coisas, muito investimento privado, né? Mas aí ele saiu galgando esses indicadores, tipo educação. Ele criou vários programas para incentivar a não evasão escolar, incentivar o aluno a estudar, a passar. E ele dava uma bolsa, que era o programa Escola 10, alguma coisa do tipo. Isso, né? Então, assim, isso são decisões de políticas públicas, Letícia e Eric, que são baseadas em dados. Ele não fez isso da cabeça dele. Ele viu onde estava necessitando. Ele viu onde estava necessitando e assim, é uma fórmula simples. Se todo gestor fizer isso, ele vai voar na gestão dele. Ele vai ter os indicadores aí nas alturas. Você vai ali na ferida do seu município, do seu estado, né? Vai na ferida e resolve ali, dar o remédio para aquela ferida. Porque assim, a população, e eu posso ser cancelado por causa disso, mas eu vou falar. Eita, tem que falar. Fala, não fala. Fala, por favor, fala. Tem que falar. A população, ela está muito acostumada com aquilo que a gente via na Roma Antiga, na Grécia, que é pão e circo. As pessoas gostam de gestores que façam festa e que paguem benefícios, tipo Bolsa Família. O cancelamento. Mas é necessário dizer isso, porque assim, o gestor e a população em si, ela tem que entender que não é fácil, Eric. Depende dela também, né? Não é fácil. A turma diz, mas tá faltando soro no hospital tal. Mas você sabe o que é um planejamento anual? Você sabe o que é a licitação? Quanto tempo dura uma licitação? E se você tiver licitantes que participam de uma licitação e eles forem mau caráteres, eles vão ficar o tempo todo protocolando recurso e isso demora e as pessoas não entendem isso. É uma forma de transparência, né? Um probleminha, por exemplo, que para quem a população que não estuda, não entende muito sobre isso, como que o funcionamento, um buraco na rua é fácil de ser resolvido? Não é. Como é que passa para simplesmente teoricamente, só para vir aqui passar o asfalto, até chegar ao asfalto, como que funciona isso? Cara, é o seguinte, inclusive a gente fala muito isso na UEL, de um aplicativo que eu vi, chamado Alô Prefeito. Que eu não sei nem se é esse o nome, mas agora é. Parecido, agora é. E no Alô Prefeito, ele cadastrava toda a população num aplicativo mobile, no celular que ele tinha, e ali o cidadão botava a data de nascimento dele, colocava onde ele morava, tipo de sangue, CPF e outros. E ali ele ia e ele podia fazer a reclamação para o secretário. Então, ele tirava a foto do buraco, dizia, aqui na minha rua tal, tem um buraco assim. O secretário recebia a informação e se tivesse contrato de manutenção urbana e predial feito pela prefeitura, era fácil. Aí
acionava a empresa contratada e a empresa ia lá fazer o processo para regularizar o buraco. Mas se não tiver? Se não tiver, como que funciona isso? Muita formalidade. Uma pessoa, para mim que sou leigo nisso, me diga aí, como é que funciona isso? Não, aí você vai ter que fazer uma dispensa de licitação, dependendo do valor e do estrago que tem o buraco, o reparo que tem que ser feito. E isso, você, como gestor, você coloca uma mira gigantesca nas suas costas, porque a regra é fazer a licitação. A dispensa é uma exceção da exceção. A licitação pode ser feita através de um planejamento. De um planejamento. Em 2 dias você não consegue. Então, se não tiver em 2 dias, o buraco está lá. Nem os prazos, eles são permitidos em 2 dias fazer isso. Existem prazos a serem cumpridos, prazo de publicação, prazo de abertura de recurso, prazo da empresa contratação impugnar. de pessoal. Tem um empenho ainda, né? Tem um empenho, tem assinatura do contrato, ordem de serviço. São muitos passos que tem que se tomar para poder fazer a política pública preventiva. Para fazer a preventiva, precisa de dados. E de uma empresa de gestão que pode ajudar. Tem que pensar nisso, né? Vendendo o peixe direitinho. Tem que falar isso, né? É o claro, né? E você, Letícia, como está há muito tempo nesse... É nova, mas ela já está um bom tempinho, né? Já rodou por vários gestão pública. É. Diga aí, o que você entende disso? O que você acha? Como você acha que pode melhorar a gestão pública ao UEL? Eu comecei a trabalhar na gestão pública assim que eu fiz 18 anos. Eu já vi, exceto o federal, todos os outros lados. Ontem, né? Eu já trabalhei em órgão municipal, já trabalhei em estadual, em autarquia, em órgão de controle interno, órgão de controle externo, escritório. Então, assim, a vivência na gestão pública e na gestão privada me possibilitou ver todos os lados. E acredito muito que a nossa assessoria, a nossa consultoria, a nossa empresa oferece o pacote completo. Então, se você estiver precisando de dados, a gente vai entregar. Se você estiver precisando de planejamento, a gente vai entregar. Soluções. Se você tiver com um problema, a gente vai solucionar. Então, assim, a nossa empresa vem disso. O nosso objetivo vem disso. A empresa busca gerar lucro. Nós buscamos gerar legado. Então... Isso. Perfeito, Letícia. Até casar aqui um ponto que a gente sempre, quando ia falar sobre a empresa e ainda a gente não tinha NPI nem nada, a gente falava, pelo amor de Deus, não vamos falar dessa ideia, não, que não existe essa ideia. Tinha um medo terrível de roubar a ideia. Só que um dia a gente chegou e sentou, peraí, a Letícia trabalha não sei quanto tempo na gestão pública. O Wagner nem se fala. Eu já estou aqui há algum tempo. Não precisa ter medo, porque o principal da nossa ideia é o quê? A ideia. Novas soluções para o negócio. Porque ali o IDS e o ODS... Isso vem da experiência, né? Isso. E também a gente alinhou várias visões. Foram vários pontos. Nós três somos pessoas completamente diferentes. Então, quando se alinhamos, então... Exato. Surgiu a UEL. A UEL, porque aí é onde chega. Pode falar o que for, porque o tanto de tempo que você já viu na gestão pública, você dá solução para todos os problemas, entre aspas. Vários problemas você consegue dar solução. Então, a gente não tem por que ter medo, tinha medo de falar, não, a gente tem uma empresa disso. E o bom é que hoje a gente tem software, né? Tem o software, tem tudo software, que já vai... Tudo direitinho. O município que quiser contratar, ele vai ter uma cobertura online, mobile, e o prefeito vai poder acompanhar tudo. No entanto, como é que o prefeito vai ver? Vai abrir assim a TV dele com todos os dados. Os dados. Todos os dados dele. E um exemplo só. Como que você fez na transparência, que foi a questão dos jovens, que você mudou, deu uma ideia para melhorar que mudou tudo ali. Eu, quando eu era presidente do órgão estadual de licitações aqui do estado, eu percebi que era necessário e era uma tendência nacional a contratação de jovens aprendizes. Só que eu me antecipei. Eu coloquei isso como exigência editalícia, dentro do edital.
E esse movimento pequeno, que foi aprovado pela Procuradoria, depois o governador ficou sabendo e tal, Alagoas saltou de praticamente as últimas posições em contratação de jovens, o primeiro emprego, para primeiro lugar. Veja, são movimentos pequenos que fazem mudar totalmente um dado. Que provavelmente com essa mudança você mudou a vida de muita gente. Porque o primeiro emprego, eu acho que é a hora que a pessoa chega em casa e fala, eita, consegui meu primeiro emprego, ajuda a família inteira. Tudo isso. Isso, excelente. E foi a partir de ideias como essa que vai integrar melhor a nossa consultoria, o nosso projeto. O Wagner tem uma bagagem gigante Sim. na gestão pública. Ele tem a minha idade de experiência. Então, assim, eu aprendi muito com ele. Eu acho que 90% da carga que eu tenho devo a ele, porque eu pude aprender muito em relação à gestão pública por ele. Não falo em questão de lei, não falo em questão de trabalho, falo em questão de mentalidade. Então, assim, ele é uma pessoa de visão alta, visão lá na frente. Ele é aquele típico de pessoa visionária. E falo assim, sem vergonha. Obrigado, Letícia. Obrigado. No entanto, que foi assim que... Arrisco dizer que ele é o melhor profissional de licitações daqui do estado. E de gestão pública agora, de gestão pública agora, também. Tem que falar da UEL também, né? A licitação... Ninguém tem ele é um excelente gestor. Com certeza. É porque assim, eu falei aqui em outro podcast que tanto empresários da rede privada quanto gestores públicos, eles precisam ter um olhar humano para os colaboradores. Porque se você não trabalhar as pessoas, você não vai conseguir resultados que são resultados de longo prazo. Quando você foca só nos processos, nos procedimentos, você encurta o seu legado. Sim, com certeza. Quando você foca nas pessoas, as pessoas vão entregar o legado e esse legado vai se perpetuar por anos. Tanto é que, recentemente, a gente recebeu um estagiário Sim. que está muito bem. Está em Santa Catarina, em uma empresa de software. E era um cara que aprendeu muito lá também. Foi lá me ver. É tão bom, né, você ajudar as pessoas e ter esse reconhecimento. Porque a gente precisa deixar o legado. E ele deixou o dele e foi buscar novos voos. O que você considera importante para deixar de legado? Pergunta profissionalmente e pessoalmente? Os dois, profissionalmente e pessoalmente. Eu sei que você tem... A família é muito importante para você também. Vamos lá, profissionalmente primeiro. Letícia, nós, quando assumimos a condição de chefia, liderança de equipes, por mais que você consiga entregar, mas se você for um cara chato, um cara que não compreende, um cara que não entende o ser humano, porque o ser humano é formado de várias camadas. Não é todo dia que você vai trabalhar que você está bem, porque você pode ter brigado com seu esposo, ter um problema com seu filho que está doente, sua filha que está doente, ter brigado com a namorada. E se você não tiver uma visão de entender, acolher... A curiosidade. E a curiosidade, porque era uma coisa que eu falava muito para a minha equipe, que a gente tem que substituir todo e qualquer preconceito por curiosidade. Antes da gente julgar qualquer pessoa, a gente tem que tentar entender, procurar entender, ter a curiosidade de procurar entender. Por que o Eric está assim? Por que o Eric está com pavio curto? Por que o Eric está... Você tá vendo, Flávio? Sobra só para mim aqui. Então, a gente precisa entender as pessoas. Porque se a gente entender as pessoas e ajudá-las a passar pelo ponto de piora, que antes de melhorar sempre vai piorar, a gente vai deixar um legado profissional que as pessoas vão olhar e vão dizer: eita, quando eu trabalhava lá, aprendi muita coisa. Eu era
tinha pertencimento dentro do órgão, eu tinha valorização pelo chefe, o chefe falava comigo e ele sabia das coisas, porque eu fazia questão. Se entrasse um servidor, ou um estagiário, ou um jovem aprendiz, eu chamava e eu dizia, ó, aqui funciona desse jeito, eu explicava o processo inteiro. Superintendência tal, é assim, 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 você vai encontrar fulano e eu sabia o nome de todas as pessoas. E isso, até hoje, tem pessoas que têm saudade da época que eu fui gestor. Mas, assim, você falou uma coisa aí que é bem importante. Eu fui da gestão pública municipal, depois eu fui para estadual e eu sempre trabalhava do lado oposto da fiscalização. Eu fazia os contratos, eu fazia a gestão de contratos, eu era procurador, fazia defesa de processos. E de 2023 para cá, eu mudei o lado da cadeira. Então, assim, eu tenho a experiência de fazer e ser fiscalizado e hoje eu tenho a experiência de fiscalizar. Então, é um mix muito bom. Eu só não consegui também, Letícia, na esfera federal. Estamos quites. Mas as outras eu consigo navegar. Já dá uma bagagem grande, né? Dá uma bagagem grande. E assim, os empresários precisam entender que não só os gestores públicos precisam de dados. Os empresários precisam também fazer matriz de risco, tem que fazer planejamento. Até porque isso pode aumentar o lucro, né? Pode aumentar o lucro. Inclusive, a gente fala muito isso sobre a quantidade de empresas grandes que tem em Maceió, tem em Alagoas, e elas não têm um planejamento tributário. Podem ter a banca de advocacia tributária gigantesca, mas os caras não têm. É verdade. Prodesim, Sudene, os caras não sabem nem para onde vai. ICMS cumulativo. Elisão fiscal. Elisão fiscal. Agora você está estudando um pouquinho sobre isso. Fiquei sabendo que você está um pouco craque nisso já, né? Tentando aprender, né? Letícia também. Todos nós. Todos nós, né? Elisão fiscal. Agora, isso aí eu acho que isso... A turma tem que entender, porque assim, quando fala elisão, eles às vezes confundem com evasão. Qual a diferença entre os dois? Evasão é um crime tributário. Sim. Você comete um crime de não pagar um imposto ou burlar o imposto. Sonegar. E elisão é o contrário. É um procedimento legal que você faz dentro da sua contabilidade e você consegue diminuir a carga tributária através do instrumento da elisão fiscal. Também tem a Prodesim, né? Aqui em Alagoas nós temos o Prodesim. Que diminui a carga do ICMS, né? Diminui consideravelmente, eu acho que é 90 e poucos. 92%. Mas aí tem que ter os enquadramentos. Tem que ter um enquadramento, tem que ter um projeto, né? Que isso também... É um incentivo bacana. Para quem vende, comercializa algum produto, o ICMS é o maior sócio que você tem dentro da empresa. Você paga uma carga tributária gigantesca. Vai aumentar, viu? Para 20,5 aqui. Mas, se você souber e ter as estratégias corretas, você consegue diminuir essa carga tributária, tanto no ICMS quanto no lucro líquido. Lucro líquido é depois que você paga todos os impostos primários, ICMS e outras coisas, você vai para o lucro líquido que sobrou. Dentro do lucro líquido incide 2 impostos. Incide o imposto de renda, pessoa jurídica, e o CSLL. Não é isso, Eric? Isso. Mais 15% de imposto de renda e mais 9% de CSLL. 24%. Isso se você não lucrar mais de 20 mil, né? Se você passar de 20 mil, sua sobe carga mais tributária 10%. para 34%. Nossa. E existe um incentivo federal da Sudene que você consegue reduzir no imposto de renda 75% do que você iria pagar. No caso, se for lucro real, né? Se for lucro real. Aí cai para 3,75. Imagina você pagar 15, diminuir para 3,75. Ou 25 num 24, né? Vai 24. Pagar 12 e pouco.
E isso é um estudo bom, né? Fiquei sabendo... Legal demais esse incentivo fiscal. Fiquei sabendo que o Wagner foi estudar isso aí e ficou 5 dias sem dormir, só estudando isso aí. Bem típico, né? O homem não dorme. O homem não dorme. Isso aí, e Hold falou com ele num dia à tarde, ó. Um dia se você falar da UEL, ó, vamos fechar o contrato tal. Aí ele vai começar a estudar. Aí ele vai ficar uns 4 dias sem dormir ali, a noite toda. 2 horas da manhã, ele, achei não sei o quê. Hold é a mesma coisa. Lembra quando a gente começou a falar da Hold, que a gente criou aquela Hold e tal? A mesma coisa. Questões de holding são muito importantes, né? E agora no planejamento tributário é outro. Eu acho que ele tá uns 3 ou 4 dias mandando os negócios, 3 horas da manhã. Ó, o que eu fiz aqui, ó. Já fiz o planejamento e tal. Pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente tá encerrando aqui o podcast. Vai ter outros papos parecidos com esse. A gente vai trazer outros temas de gestão pública, de acompanhamento de empresas, de órgãos públicos, mas a gente está encerrando agora. Nosso comandante ali já deu sinal que acabou o tempo. Então, eu agradeço a vocês por ter vindo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Obrigado. E a gente se encontra na próxima semana, pessoal. Obrigado. Valeu.